Silvio Santos, de camelô a bilionário. Mark Zuckerberg, de dentro do seu dormitório da faculdade, criou o império bilionário. Steve Jobs, de dentro de uma garagem, criou a Apple. Hoje eu vou te mostrar as maiores mentiras por trás da criação dessas empresas. E no final do vídeo você terá o conhecimento que pode ser o seu melhor amigo e te tornar uma pessoa de sucesso, ou o seu pior inimigo e te deixar para sempre na pobreza. Existem tantas empresas bilionários, empreendedores famosos, bilionários, e para a gente, pessoas comuns, isso pode até parecer algo inimaginável se pensar em $1 bilhão, por exemplo, ou até mesmo de reais. E como alguma dessas empresas se tornaram bilionárias saindo de garagens. E para te explicar isso, vamos falar hoje sobre o mito da garagem. E o assunto desse vídeo está sendo baseado e inspirado em um outro vídeo de outro canal que eu acabei assistindo sobre o mito da garagem, que é esse aqui. Fique à vontade para acessar também. E para começarmos a falar sobre esse mito da garagem, vamos começar falando sobre um conhecido nosso, um conhecido aqui do Brasil, Silvio Santos Abravanel. Silvio Santos, ele é um descendente de judeus, e de judeus bem influentes. Se eu não me engano, a mãe dele era grega e o seu pai era um comerciante turco. Esse era a família, o ambiente dele. Inclusive, o seu avô, tataravô, todas essas pessoas, esses antepassados do Silvio Santos tiveram, alguns deles, momentos muito importantes na história do Brasil, inclusive. Mas por que estou falando do passado do Silvio Santos? Por conta dos seus descendentes, que são os judeus. E vocês provavelmente já ouviram falar da preferência que alguns judeus tinham em negociar apenas entre si. Isso acontece em várias outras religiões, em vários outros países e culturas. Isso é bem comum. Depois de tanta perseguição dos judeus, em alguma coisa eles tinham que facilitar entre si. E ter esse controle monetário sobre o seu dinheiro entre os judeus, isso deu muitas vantagens para eles. E parte da história do Silvio Santos se conta que ele era apenas um camelô que vendia carteiras e canetas e criou uma das maiores emissoras de televisão do país. E foi assim que ele ficou rico, não foi vendendo caneta ou carteira, isso acho que é óbvio para todo mundo, né? E acaba se deixando de lado todo esse fator familiar, esse fator de ambiente que acaba se perdendo durante essa contação de história de vida do Silvio Santos. E alguns outros empresários esquecem também de contar alguns detalhes de suas histórias quando vão contar a história de sua empresa bilionária ou do seu sucesso pessoal. Imaginem comigo agora uma história de um trabalhador com um salário de R$10 mil. Estamos apenas imaginando, então vamos lá. O pai dele ganha um bom salário, um salário de R$30 mil por mês. E esse menino fez intercâmbios, esse salário do pai proporcionou uma experiência de intercâmbio para ele para fora. E quando volta ao Brasil, ele decide morar sozinho. E ele vai morar em um cortiço velho, dividindo o banheiro ali com 6 pessoas. Ele era um menino simples, pagava um aluguel barato, alimentação. Para isso, ele tinha o vale alimentação da empresa. Ele não tinha muitos gastos. Quase todo o seu salário ia para investimentos financeiros. E em um ano, R$60 mil. Depois de 3 anos, um patrimônio de quase R$450 mil, se ele tivesse investindo direitinho. Agora imagina que esse menino ficou famoso por ter feito isso. E se tornou um influenciador do ramo financeiro, por exemplo. Na sua bibliografia, terá escrito assim: menino simples que durante a graduação morou num cortiço velho, dividindo o banheiro com 6 pessoas, agora é um grande investidor. Bom, essa história ela é mentira? Bom, a gente está inventando, mas o que eu quero dizer é que com certeza você já conhece alguma história semelhante a isso. Tipo aquele seu amigo ou colega da escola que fala que já trabalhou no McDonald's, fritando hambúrguer, mas isso foi durante o estágio lá no Canadá, o estágio lá nos Estados Unidos. Mas esse vídeo não tem o interesse de desmotivar ninguém a conquistar o sucesso financeiro. E pior, não tem o interesse de justificar nossos fracassos com o sucesso de outros. O objetivo desse vídeo é abrir a sua mente para como algumas circunstâncias, alguns detalhes da nossa vida, se ignorados, podem ser nossos piores inimigos e nos manter na pobreza, ou a gente pode utilizar deles como aliados e que podem nos mudar, nos transformar em uma pessoa de sucesso financeiro. Por isso, nesse vídeo vamos falar sobre o mito da garagem. E dentro desse mito da garagem, existem padrões que vão se seguindo na contação dessas histórias de algumas empresas e no final vai fazer sentido. E eu te vejo no final, fique aí. E até hoje, muito é se contado essa história do Silvio Santos, como ele sendo apenas um comerciante que vendia canetas e carteiras, uma pessoa simples, quando na verdade ele é filho de comerciantes, ele tem uma descendência de judeus, então todo o seu ambiente é muito diferente, por exemplo, da população brasileira. E esse é o mito da garagem, onde basicamente diz que uma pessoa pode sair da pobreza e conquistar um sucesso financeiro. E existem vários casos como esse. Eu comecei com o Silvio Santos apenas para a gente
iniciar a conversa e entrarmos no mito da garagem em si. Dia 28 de novembro de 2014, Tão Avedano publicou uma pesquisa, um estudo gigante sobre o mito da garagem. E ele focou muito nas empresas do Vale do Silício, aquelas grandes corporações bilionárias. E lá no final desse texto, uma das partes mais importantes desse documento é que lá no final ele pede para você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Ativa todas as notificações para você receber todos os nossos vídeos assim que eles forem postados, beleza? Muito obrigado e vamos continuar, rapidão. E esse artigo ele começa dessa forma: a tecnologia vem do Vale do Silício e o Vale do Silício vem de uma garagem. Quando a gente começa a falar assim, até parece algo absurdo, só que como a gente escuta tantas vezes, tantas histórias de empresas que saíram de uma garagem, isso parece comum e parece muito simples e até fácil às vezes, vendendo a ideia errada. E é sobre isso que o mito da garagem tenta combater. E durante esse estudo ele vem trazendo vários vários nomes muito conhecidos das empresas, como Google, HP, Facebook, o próprio YouTube. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre todos eles daqui a pouquinho. E falando sobre uma específica que fica lá no número 367 da Edison Avenue, em Palo Alto, onde em 1938 William Hewlett e David Packard se trancaram para fazer experiências com dispositivos eletrônicos, e onde hoje uma placa diz local de nascimento do Vale do Silício, que no futuro vinha a ser a HP. E HP, com certeza, você pode não se lembrar agora, mas com certeza você já usou alguma impressora, computador, ou já viu utilizando, principalmente impressora. Acho que eu já vi mais impressoras do que qualquer outra coisa da HP. Mas vamos lá, por que esse Vale do Silício é tão importante e o que é esse Vale do Silício? O Vale do Silício é uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, conhecida por ser um importante centro global de inovação e tecnologia. Essa área abriga um grande número de empresas de tecnologia, startups e centros de pesquisa, sendo considerado o epicentro da indústria de tecnologia e inovação. A maioria das grandes empresas bilionárias do mundo tem algum tipo de sede ou escritório nesse local do Vale do Silício. São elas: a Apple, Google, Facebook, Adobe, Instagram, Tesla, a Intel, Netflix, Cisco. Com certeza você conhece ou todos ou quase todos aqui e utiliza um ou dois ou até todos que estão aqui. Só para você ver o quão esse ambiente, o quanto esse local é muito importante. Além de parecer meio óbvio o porquê o sucesso dessa região, mas o motivo desse sucesso é justamente os talentos, as pessoas qualificadas que estão naquele ambiente e o investimento que roda por lá e o incentivo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Falando de grandes empresas, a próxima empresa citada por esse estudo é a Apple, que foi criada no número 2066 da Christie Drive, em Los Altos, onde em 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak criaram a Apple, criaram o primeiro computador da Apple, o Mac One, ou que viria a ser o Mac One. E pessoal, eu fiz um vídeo completíssimo sobre a vida e a trajetória da Apple e do Steve Jobs, e vou deixar aqui o link para vocês estarem acompanhando ali depois e também na descrição, beleza? E eles acabam citando também a garagem onde o Google foi criado, lá na 232 de Santa Margarida Avenue. Por que a gente está falando do mito da garagem? Por que eu estou tocando tanto nesse assunto da garagem? É porque a garagem ela é um símbolo do empreendedorismo, um símbolo de inovação, um símbolo de ousadia, um símbolo de comece pequeno e cresça, se torne um bilionário. Só que muito se questiona se isso de fato é real, se isso de fato é verdade, se isso não estaria contando uma mentira. Porque, veja bem, o Google se inicia em 1996. 2 anos antes, quando eles se mudam para a garagem, já tinha mais de 1 milhão de investimentos investidos na empresa. O que para aquela época, isso é muito dinheiro hoje. Imagina naquela época. E isso mostra como a garagem é um símbolo do sonho americano, é um símbolo da conquista. E isso vem de muitas outras empresas antigas, como o Walt Disney, que hoje é uma indústria bilionária da venda na produção de filmes, seriados animados, assim também como de brinquedos. Falando em brinquedo, uma outra que bebe um pouco dessa fonte é a Mattel, onde os seus criadores Harold Madison e Elliot Handler lutam em condições precárias e fundam a Mattel, que criou a Barbie. Dentro desse estudo
tem o comentário de alguns especialistas em marketing e empreendedorismo que não são contra o empreendedorismo, muito pelo contrário, eles são contra a venda do empreendedorismo fácil. E um deles é o Dan Health e ele diz assim: o mito da garagem é muito romântico e muito individualista. Falam-nos do mito da garagem e visualizamos dois caras que criam algo brilhante em segredo e depois o mostram a um mundo mais do que receptivo. Quer dizer, dá uma ideia errônea do que é preciso para vencer. Se quer começar uma empresa, suas tarefas são encontrar um trabalho, aprender como funciona a indústria e fazer contatos. É muito mais enfadonho do que uma ideia maravilhosa desenvolvida em uma garagem. Se você tem um pouquinho de noção, 2 neurônios assim, você com certeza já imaginava que essas histórias elas não eram tão reais assim. Mas como o próprio Dan, que também é um jornalista, falou ali no estudo, isso acaba revelando dos pontos que são os mais importantes na criação de uma empresa ou de um negócio. Como o próprio Dan Health diz ali, que o ambiente propício para isso e gente bem conectada com boas amizades, experiências em outras empresas e mais capacidade organizativa do que visão. Para dar mais alguns exemplos aqui sobre esse mito da garagem, vamos falar sobre a HP. A HP tem uma malandragem ainda mais assim na sua criação, um pouco diferente das outras. O Hewlett e o Packard, por exemplo, conheceram-se como estudantes em Stanford, no ano de 1930, plena Grande Depressão. Quando montaram uma empresa era impensável. Patrick trabalhou vários anos na General Electric, onde aprendeu de tudo. E mais, um de seus amigos ali, John Kaag, terminaria como professor universitário e direcionaria para o seu negócio todos os alunos promissores, que foi determinante no futuro império da Hewlett Packard, diante HP. E diferente do vídeo que eu vi sobre esse mesmo assunto, onde, de certa forma, eles tentam diminuir a conquista dessas pessoas, e não é isso que eu quero fazer com esse canal, não é isso que eu acredito. Nesse estudo, inclusive, fala sobre a criação da Apple, e você já vai entender porque que eu falei essas coisinhas antes. Que fala sobre o mito original, onde parece que se esquecem de falar da época ou da ocasião. 1967, quando Steve Jobs ligou para a HP, para um dos escritórios, que ele estava pedindo, ele estava numa época muito interessado em componentes eletrônicos, e ele pediu por ele, simplesmente ligou para pedir componentes eletrônicos para ele mexer. Ele mexia dentro da garagem ali com seu pai em equipamentos eletrônicos. Quem atendeu ele foi o próprio Hewlett Packard, um dos criadores o criador da HP. E ele ficou tão impressionado com a ousadia daquele garoto de 12 anos de ligar para ele e pedir aqueles componentes, que acabou oferecendo um emprego para ele, um emprego de verão que ele aceitou também. E em uma entrevista, o Steve Jobs disse que tudo que ele aprendeu ali foi a base para a criação da Apple. Mais uma vez mostrando como o ambiente e os contatos são muito importantes. E foi durante essa época, mais ou menos, em um grupo de estudo, conhecendo essas pessoas, que ele também conheceu o Steve Wozniak, que mais tarde se mostraria um gênio da criação do computador pessoal. E mais pra frente, Steve Jobs acaba trabalhando na Atari, e lá ele conhece quem? Um dos investidores, um dos fundadores mais importantes da Apple, o Ronald Wayne. Nessa época já não eram mais só garotos brincando de fazer negócios ou experimentos na garagem. Não, eram empresários lidando com muito dinheiro e negócios mesmo. A verdade é que ninguém quer saber a história de rapazes ricos que se reúnem em um hotel chique para idealizar um plano de negócio. Isso não é tão romântico. A gente está falando de empresas bem antigas até agora. Vamos falar das mais atuais. Vamos começar pelo Facebook. Se você assistiu, por exemplo, o próprio filme A Rede Social, que fala ali sobre a trajetória e o começo do Facebook, onde Mark Zuckerberg é simplesmente um garoto, um gêniozinho e tal, os seus amigos são todos jovens e emocionados, e a história do Facebook em relação ao mito da garagem, ele é até mais sofisticado. Ele é um jovem estudante que idealizou uma rede social de dentro do quarto da universidade, ajudado por alguns amigos. Assim, e por mais que ela não seja criada numa garagem, os elementos assim são... A história e os elementos são muito parecidos. E nessa história, Harvard aparece como um centro rançoso e resistente à mudança, assim como ela é retratada no filme, como velha e atrasada, não como a faculdade para onde vão as elites das elites. E os amigos, os colegas de quarto do Mark Zuckerberg não são apenas jovens entusiasmados ou animados, são rapazes, homens ricos, loucos, caçando algum lugar para colocar o seu dinheiro e investir em algum negócio. YouTube. Se conta que durante uma festa em 2005, dois amigos, Chad Hurley e Steve Chen, gravaram um terceiro amigo em uma festa. E eles queriam compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E ao tentarem fazer isso, eles
descobriram a dificuldade que eles tinham de compartilhar isso através da internet. E foi assim que surgiu o YouTube, onde estamos aqui hoje. Só que por detrás dessa historinha se esquece de contar que o Hurley tinha sido um dos primeiros funcionários do PayPal, que tinha desenhado até a logo para eles. E que o seu sogro, James Clark, é o fundador do Netscape Navigator, ou seja, os criadores do YouTube não são apenas jovens que tiveram dificuldade de colocar um vídeo no YouTube e simplesmente criaram o YouTube. Não, eles tinham experiência dentro do PayPal. O sogro de um deles era fundador do Netscape, foi o fundador do Netscape, e significa que eles simplesmente tinham contatos com pessoas interessadas em investir em negócios digitais. Ou seja, os criadores do YouTube, eles eram mais de 2 e tinham conexão direta com investidores. Em uma revista, o Jamie Chan ele admite que a história da festa tinha sido um pouco enfeitada para ter um pouco mais de graça. E em 2005, 2 professores da Universidade da Califórnia fizeram um estudo entre os seus alunos. 89% deles podiam citar uma empresa que foi criada dentro de uma garagem. Só que somente 48% delas realmente são criadas dessa maneira. Mas ainda o estudo estima que essas aparições de empresas que foram criadas numa garagem multiplicaram 250% entre 1980 e 2000. Quando a Comissão Nacional do Empreendedorismo lá dos Estados Unidos foi estudar as maiores empresas do século XX, concluiu que em 1917 os empreendedores costumavam ser aqueles os quais se havia negado sucesso por outras vias. Em 1997, empreendem aqueles que podem se permitir o risco. O valor da experiência prévia parece ter diminuído. Nenhuma das empresas citadas aqui foram criadas do nada. Ninguém cresce, ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso. Mas o mito da garagem, ela tem 2 situações, ou ela nos mostra 2 realidades que andam juntas. E se você for fanboy de algum desses caras que eu falei por aqui, que criaram suas empresas, isso serve para vários outros que não foram citados. Eu sei que aquele do AliExpress tem uma historinha dele de ter sido criado também numa garagem. O da Amazon, Jeff Bezos, enfim, ou qualquer outro daqui, não fique chateado comigo, porque são fatos. E quais são essas realidades que o mito da garagem nos mostra? Primeiro, do capitalismo atual. Segundo, o qual o homem pode chegar ao sucesso por mérito ou por força do seu próprio trabalho, arregaçando as mangas. E também o superego da indústria da tecnologia, obcecada pela ideia de grande expansão, de ficar muito famoso, de invadir o mundo. A gente pode citar o Mark Zuckerberg, pode citar Elon Musk, pode citar o próprio Jeff Bezos, enfim. E quanto mais ela se espalha essas histórias, mais ela evolui. A gente começa a perceber algumas tendências, como por exemplo, os indivíduos vão sendo ressaltados e não as empresas que criaram, os momentos particulares e não o progresso gradual. E dentro desse artigo, ele cita que a história do YouTube ainda iria crescer muito mais. E eu confesso que eu nunca estudei tanto assim a história do YouTube. Fica aqui algo que eu deveria fazer. Mas esse texto foi escrito em 2014 e olha só como estamos. Entre vários altos e baixos, o YouTube ainda é a 2ª maior fonte de pesquisa do mundo. E acredito que vão ter 2 tipos de pessoas assistindo esse vídeo aqui. O primeiro tipo vai usar esse vídeo de muleta para justificar que não empreende, ou porque nunca vai ficar rico, porque só fica rico quem já nasce em família rica, quem fez faculdade e tal. E o segundo tipo de pessoa vai entender que nenhum resultado cai do céu, que é preciso estudar, trabalhar e agir. E se de tudo que eu falei aqui, 2 coisas para você gravar na sua mente: saber como funciona a indústria, o mercado que você quer empreender, e fazer contatos. Se você quer começar nessa indústria, nesse mercado que eu também faço parte, na produção de conteúdo aqui para o YouTube, eu deixei um link aqui na descrição, onde você vai ter acesso gratuito a um treinamento de como sair do 0 aos 1000 inscritos aqui no YouTube, beleza? Isso é um treinamento para quem não tem nenhum canal ainda, nunca começou nenhum canal, e para quem já tem um canal, mas não atingiu os 1000 inscritos. Lá eu passo a estratégia correta para você chegar aos 1000 inscritos e também para criar o seu canal de forma correta. Clique no link e comece a assistir agora. É simples. Como disse lá no início do vídeo, a intenção desse vídeo não é desmotivar ninguém. Acredito que isso ficou nítido
Aí ficou aparente para todo mundo. Não se deixe enganar pelas belas histórias contadas só para te vender algo. Tome cuidado com isso. Todas as empresas citadas com certeza não foram criadas do nada, onde os donos, os fundadores só cruzaram os braços e viram a coisa acontecer. Chegamos ao final do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo.